A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e vou ministrar agora a lição número 8 da revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2020, a lição que traz como título O Início da Civilização Humana. Essa lição aqui, que você que está estudando aí a revista da CPAD, provavelmente já se familiarizou com o tema, já deu uma estudada, já assistiu alguns vídeos. E aqui no EBD em Foco nós postamos 2 vídeos toda semana relacionados à lição de adultos. O primeiro vídeo é com slide explicando toda a lição passo a passo. Você encontra esse vídeo no canal. E o segundo vídeo é esse vídeo aqui, que é o vídeo de destaque, onde eu peço para o pessoal enviar as dúvidas ou votar em algum tópico. E nessa aqui eu fiz a votação. Eu fiz um formulário, coloquei os tópicos e subtópicos, mandei para o pessoal escolher e foi votado, recebi bastante votos, muito obrigado para quem votou aí. Quando você vota, você está contribuindo para melhorar esse vídeo, porque você representa uma porção de um universo grande de professores de EBD que estão com dúvidas em relação à lição. Então, votar em um tópico, um subtópico e escolhendo ele para ser falado aqui no vídeo de destaque ajuda bastante a melhorar o vídeo e tirar a dúvida da maioria dos professores da EBD que estão com essa mesma dúvida, né? Tá com o mesmo problema aí. Então, os tópicos mais votados aqui foram os tópicos 1.1, que é definindo civilização, 1.2, casamento como base da civilização, 2.3, a tecnologia e 3.1, a intervenção na biografia de cada homem. Na verdade, eu comento apenas 3 subtópicos, mas aqui eu vou comentar 4, porque o tópico 2.3, que fala tecnologia, ele recebeu muito voto, perdeu por pouco ali, ficou quase empatado com os outros, então eu vou comentar ele também e fazer uma observação um pouco diferente do escritor da revista com relação a esse tópico. Então eu vou aqui nesse vídeo, diferente do outro vídeo, eu tenho um pouco mais de liberdade de conjecturar algumas coisas, de pesquisar algumas coisas, de falar algo diferente do que está na revista. Então eu recomendo você assistir esse vídeo até o final, que eu vou esclarecer bastante coisa aqui. Que além dessas votações, foi enviado algumas dúvidas, perguntando um pouco mais sobre essa questão da cidade, perguntando também sobre Adão e Eva, se eles tiveram outros filhos, falar sobre a questão do casamento, com quem Caim se casou. São algumas dúvidas que a gente tem aí, muitas pessoas têm essas dúvidas e a gente vai esclarecer aqui nessa aula. Essa aula aqui, ela faz parte de um conjunto de conteúdos que nós temos no site do EBD em Foco. São aula em vídeo, aula em áudio, vários PDFs, um comentário em PDF da leitura bíblica em classe. Então essa leitura bíblica que tem aqui, eu tenho um comentário em PDF dela lá no site. Todo esse conteúdo você acessa dentro do site do EBD em Foco. Inclusive esse conteúdo é gratuito, dos subsídios, e tem lá sem cadastro. Sem cadastro você consegue baixar. Então acesse lá, qualquer dúvida é só entrar em contato, tem o nosso WhatsApp lá. Então vamos começar aqui a nossa aula. Bem, o primeiro tópico, definindo civilização. Eu fiz algumas anotações aqui porque realmente não é um termo muito simples de definir. Cada lugar que a gente olha tem uma definição diferente. A palavra civilização vem do latim civita, que é cidade, e civile, civil. Então vem essa ideia de cidadão, alguém da cidade. Então está relacionado a grupos de pessoas que se aglomeram em cidades. Então basicamente essa é a ideia primordial de civilização. Quando a gente encontra alguém, por exemplo, um grupo, quando sai na mídia, um grupo de índio que nunca teve contato com a população, então diz que aquele grupo não é civilizado. Tá? Então, não é que seja certo falar isso, mas a gente acaba falando, eles não são civilizados. Por quê? Porque a gente considera que a nossa organização é superior a deles. Mas não é bem assim, né? De certa forma, civilização tem a ideia de sair de um estado primitivo. Então a gente vai ver aqui nesse contexto, quando que a humanidade saiu de um estado primitivo e passou a se organizar em grupos e desenvolver tecnologia. Aí entra essa questão, que a civilização tem a ver com isso, com um grupo de pessoas que desenvolve tecnologia, cultura, música, política, algo específico ali daquele povo, daquele grupo, né? Então a definição que eu peguei aqui fala assim, civilização designa toda uma cultura de determinado povo
e o acervo de seus característicos sociais, científicos, políticos, econômicos e artísticos próprios e distintos. Então a civilização vem nesse sentido, quando um povo se organiza e desenvolve isso, tecnologia, cultura, ciência, música, enfim, religião, política, tudo isso é desenvolvido. Então todo grupo de pessoas tem, de certa forma, é civilizado. Tá? Dizer que um grupo específico não é civilizado seria meio que um certo preconceito. Eles são civilizados dentro do contexto deles. Então eles têm a civilização deles. Então tem algumas civilizações diferentes de outras civilizações. A formação da civilização foi algo intrínseco, algo que já estava impregnado no ser humano. Quando Deus cria o homem, Deus não cria o homem para viver isolado, mas para viver em comunidade e desenvolver, sim, ciência, tecnologia, música e tudo isso, né? A poesia, a literatura. Deus já criou o homem com essa intenção. E quando Deus criou o homem, aí a gente entra aqui já no segundo tópico, no tópico 1.2, que é a questão do casamento. O casamento como base da civilização. Quando Deus cria o homem para procriar. Então, desde o Jardim do Éden, desde quando Deus fez o homem e a mulher, já falou para procriar. A ordem já vem antes da queda. Então, tem gente que questiona isso. Adão e Eva podiam ter relações sexuais antes da queda? Sim. Não diz se eles tiveram ou não, se eles tiveram filhos ou não, a Bíblia não diz isso. Mas sim, porque se Deus mandou procriar assim que criou eles, então isso seria algo realmente totalmente natural deles. Tá? Então Deus o sexo não é resultado do pecado, mas ele vem antes do pecado, porque Deus já fez o homem para procriar. Então Deus já tinha em mente de formar uma civilização. Quando Deus criou o homem, a civilização já estava na mente de Deus. Não é essa questão de que a civilização é resultado do pecado, não. Ela já estava na mente de Deus. E aí veio todo o desenvolvimento. Então a questão do casamento ela é primordial, porque a partir do casamento, de acordo com os moldes bíblicos, a gente já falou isso em aulas anteriores, então não vou falar muito aqui dessa questão do casamento, mas porque a gente já viu em aulas anteriores. Mas a gente entende que, de acordo com os moldes bíblicos, forma a base de toda a sociedade. Então a sociedade, a igreja, tudo vem a partir dessa estrutura primordial que é o casamento. A civilização só se tornou possível por causa disso. Então cresce ali o número de pessoas na Terra e formam civilizações. Aí a gente entra no tópico 2, que é a questão de Caim e Abel, tá? Civilização e conflito. Aqui o escritor da revista, no tópico 2.1, ele fala de Caim e Abel, no 2.2 ele fala da cidade de Lameque. E muita gente ficou com dúvida aqui nesse tópico. Apesar da votação foi do tópico 2.3, falando da tecnologia da cidade, não tem como falar da tecnologia se não falar da cidade em si. Então eu vou abordar aqui toda essa questão dessa cidade. O texto bíblico não diz cidade de Lameque, diz que Caim fundou uma cidade e colocou o nome dessa cidade de Enoque, que era o seu filho. Então, eu não entendi por que o escritor da revista colocou cidade de Lameque se não tem dessa forma, não está escrito dessa forma na Bíblia, mas está falando de uma cidade fundada por Caim. Caim, como a gente já sabe a história, ele matou o seu irmão. E o texto bíblico vai dizer que ele conheceu a sua esposa e teve um filho. Então muita gente, quando vê essa palavra conheceu, pensa que ele viu e conheceu ela pela primeira vez. E esse conheceu aqui está relacionado à relação sexual. Então se você ler algumas traduções diferentes, vai falar que Caim teve relações com sua esposa e teve um filho. E aí muita gente também fica com dúvida, né? Quem foi a esposa de Caim? Essa pergunta, ela não é uma pergunta muito inteligente. Quem foi a esposa de Caim? Porque eu acredito que é mais ou menos óbvio quem foi a esposa de Caim. A pergunta seria a seguinte: foi correto Caim se casar com uma parente dele, uma irmã ou uma sobrinha? Porque, no caso, poderia ser uma sobrinha ou uma irmã dele. Tá? E essa seria a pergunta correta, né? Porque a Bíblia não vai estar... a Bíblia vai dizer o seguinte, que ele casou. Tá? E a Bíblia vai dizer que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Não sabemos quantos filhos eles tiveram, eles viveram mais de 900 anos. Uma tradição antiga judaica diz que eles tiveram mais de 50 filhos. E, claro, saudáveis e vivendo mais de 900 anos, é muito provável que tiveram, sim, mais de 50, quem sabe até 100 filhos. Isso aí foi realmente algo muito provável de ter acontecido. Então, eles casaram entre si.
Os filhos de Adão e Eva casaram entre si, irmão com irmão. Aí aquele que casou primeiro teve um filho, então já no caso esse filho já casou com um outro irmão, ou primo, ou um tio, e assim foi crescendo a população humana. Então Caim deve ter casado com uma irmã dele que ele já conhecia e que ele foi embora com ela e ali a partir dali ele construiu um novo povo. Então, o que a gente vai observar é nesse sentido. Qual é o problema disso, né? Se a Bíblia condena casamento entre irmãos, por exemplo. A Bíblia vai condenar isso na lei, tá? Lá na lei. Lá em Levítico 18, de 6 a 17, vai ter aí instruções da lei para não casar irmão com irmão, ou tio com sobrinha, enfim, não vai ter, não vai ser permitido esse tipo de casamento, tipo de relação sexual. Mas antes da lei não tinha essa proibição. Por que não tinha essa proibição e Deus resolveu colocar essa proibição? Se nós olharmos, por exemplo, Abraão e Sara eram irmãos por parte de pai. Gênesis 20:12. Gênesis 20:12 vai estar falando isso. Eles eram irmãos. Então Abraão era irmão de Sara e isso não foi nenhum problema. Então, por que não era problema? Não sabemos exatamente o motivo, mas tem duas prováveis explicações. Uma explicação é a questão social. Porque se um povo começasse a se reproduzir só entre si, ia formar vários clãs diferentes, ia criar rivalidades, então não ia se misturar. Então a ideia é que as famílias se misturem para não viver de forma isolada, as famílias isoladas e tal. Então Deus vai proibir esse tipo de casamento, permitindo que haja uma maior interação social. Isso é uma possível explicação. Uma outra possível explicação, que as duas podem ser válidas também, tá, juntos, é a questão genética. Porque, assim, Deus criou o homem perfeito. Então, geneticamente, Adão e Eva eram perfeitos, não tinham nenhum problema genético. Só que com o passar do tempo, o pecado vai influenciando tudo isso e corrompeu até a genética do ser humano, fazendo com que surgisse alguns distúrbios ou algumas... não falhou agora a memória aqui a palavra certa, mas alguma modificação genética ali que trouxesse alguma doença. Tá? Eu não sou geneticista, não estudo essa área, minha esposa ela é da área de genética, ela estuda, ela me explica algumas coisas, mas eu não sou especialista nisso. Mas o que acontece? Algumas doenças elas são genéticas, são passadas de pai para filho, um gene que tem ali alguma alteração, né? Talvez a palavra certa seria essa, né? Alteração no gene, e aí quando dois parentes são muito próximos, então assim, dois irmãos, um pode ter essa alteração e o outro também. Quando eles casam e têm um filho, a probabilidade do filho nascer com essa alteração sendo manifesta, então a alteração às vezes ela está escondida, mas ela não é manifesta, não se manifesta. Então se essa alteração não se manifesta, a pessoa se torna uma pessoa saudável. No entanto, se dois irmãos têm essa alteração, a probabilidade dessa alteração se manifestar é muito alta. Então a criança pode nascer com um problema de saúde muito sério. Então essa questão genética pode ser um dos motivos de Deus ter proibido o casamento entre irmãos. Então, um tem uma alteração genética, o outro tem outra alteração genética, ou a mesma alteração. Se eles casam com outras pessoas, a probabilidade de não nascer com deficiência é menor. Tá? Então a probabilidade sempre existe, mas é menor quando é fora da família do que dentro da família. Então é por isso que vem essa proibição, uma das explicações. Não é uma explicação talvez perfeita, mas encaixa um pouco dentro daquilo que a gente precisa entender nesse contexto aqui. Então antes da lei não tinha proibição de casar entre irmãos, né? Então por isso que eles casavam entre si, e depois da lei houve essa proibição. Então, de qualquer forma, era somente dentro do casamento, né? Então, que era permitido, né? Não era fora do casamento, mas dentro do casamento que o sexo entre parentes era permitido no sentido irmão ou tio com sobrinho. Não se vê registro de pai com filho, nem antes da lei, tá? Então, enfim, isso aí já é coisa do pecado, do paganismo mesmo. Então, continuando aqui, considerando que Caim casou com uma irmã, ele fundou uma cidade. E aí, qualquer coisa que a gente for falar dessa cidade fundada por Caim, vai ser especulação, pura especulação. Pura especulação. Por quê? Porque o que nós temos hoje de registro histórico de cidades, da arqueologia, de escritos antigos, veio após o dilúvio. Tudo que estava antes do dilúvio foi destruído.
Então nós não vamos ter nenhum registro arqueológico escrito, nada de detalhes sobre essa cidade fundada por Caim, chamada de Enoque. Essa cidade, ela não tem nenhum registro, não tem como saber como foi essa cidade, o que foi desenvolvido lá. Então qualquer coisa que nós falarmos aqui, que alguém falar, vai ser uma pura conjectura. E por que está na Bíblia? A Bíblia só vai falar que ele fundou a cidade, ponto final, não vai falar mais nada, não vai ter nenhum detalhe. Porque Moisés, quando estava escrevendo Gênesis, ele estava escrevendo ali o princípio de todas as coisas. Então ele escreve o princípio da humanidade como um todo, né, do universo como um todo, o princípio dos animais, das plantas, do ser humano, aí mostra a origem do pecado, aí mostra o primeiro filho, o primeiro assassinato, aí depois mostra o desenvolvimento das primeiras tecnologias. Aí o texto bíblico vai falar do desenvolvimento da criação de gado, fazer tenda, construir, fazer instrumentos musicais. Então todo esse desenvolvimento que Moisés está escrevendo, ele está mostrando a origem de todas as coisas, como foi que tudo surgiu, de onde veio. Então Moisés não está fazendo nenhum julgamento aqui acerca disso ter sido algo ruim ou algo bom, não está fazendo. Moisés simplesmente está descrevendo o que aconteceu. O escritor da revista, quando fala da tecnologia, ele dá a entender aqui que esse desenvolvimento tecnológico fez com que a humanidade se afastasse de Deus. Então ele fala assim, instalada na cidade de Enoque, experimentou o grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Havia ali, aí coloca aqui, fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos. Aí cita lá Gênesis 4, de 20 a 22. Do texto bíblico, inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim que entre os de Sete. Eu não vejo isso. O texto bíblico não tem o propósito de comparar os descendentes de Caim com os descendentes de Sete. Não é o objetivo, não é esse. Moisés está com o objetivo de mostrar a origem dessas coisas, como que essas coisas surgiram. E aí ele coloca aqui, por esse motivo, estes, seduzidos pela civilização daqueles, vieram afastar-se de Deus. Então ele cita Gênesis 6, de 1 a 3. Então, a partir da iniquidade alastrou-se de tal forma que a terra e o Senhor decretou o juízo de toda aquela civilização. Ele meio que está dizendo assim, que o desenvolvimento tecnológico da família de Caim corrompeu a família de Sete e fez com que a humanidade se corrompesse e Deus destruísse. Eu não concordo muito com essa explicação. Levando em consideração que Adão e Eva não tiveram só esses filhos, tiveram muitos filhos, então a humanidade cresceu muito, então o pecado foi algo que atingiu todos, não foi somente específico ali a família de Caim, por exemplo, foi toda a humanidade. Então o que eu vejo aqui é o seguinte, é que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao pecado se alastrando, a gente vê aqui Lameque casando com duas mulheres, o primeiro registrado nesse sentido, Lameque matando dois homens. Então a gente vê aqui meio que algo que está acontecendo de forma assim, o pecado degradando o ser humano por completo, em todas as áreas. Mesmo em todo esse caos, Deus, pela sua infinita graça, que é a graça comum, não é a graça salvadora, permite, capacita o homem a criar coisas boas, como instrumentos musicais, como trabalhar com metais, como criar gado, fazer tendas. Então eu vejo nesse sentido, tá? Deus aqui, pela sua graça comum, aquela graça que Jesus fala lá, Deus dá o sol e a chuva para o ímpio, né, e para o bom, né, tanto para o mal e tanto para o bom, tanto faz, é a graça de Deus que vem para todos. Então esse desenvolvimento tecnológico é algo bom para todos, inclusive veio de uma família ímpia. Então mesmo em meio a todo esse caos gerado pelo pecado, Deus ainda abençoa a humanidade dando a capacidade de desenvolver coisas tecnológicas. Então a gente não pode achar que a tecnologia leva o homem para o pecado, até mesmo porque eu estou usando o artifício tecnológico para transmitir essa mensagem a você. Tem uma câmera aqui, tem um microfone aqui, que é artifício tecnológico, tem internet, tem um computador, o celular que você está assistindo, tudo isso é tecnologia, está sendo usado em prol do reino de Deus. Então a tecnologia em si, ela não é algo ruim, não é fruto do pecado e não leva o homem a se afastar de Deus. Ela tem que ser usada da forma correta e é uma bênção de Deus, é a graça comum de Deus que veio a todos os homens, permitindo com que os homens criem coisas boas que sejam usadas em prol do nosso bem. E muitas dessas coisas vão ser para toda a eternidade. A Bíblia cita instrumentos musicais no céu. Então a gente entende
né, se está lá no céu, significa que o homem cria algo que Deus já colocou no seu coração. Então tudo isso é bênção de Deus. Tá? Encerrando esse tópico, a gente vai para o comentário do último tópico aqui, que é a intervenção na biografia de cada homem, tópico 3.1. Muitas pessoas ficaram com dúvidas, esse aqui foi o mais votado. Talvez ele foi o mais votado porque ele é o que tem mais aplicações práticas na nossa vida, diante de tudo isso que a gente falou. Então, o que a gente precisa entender aqui? Existem dois posicionamentos, existem vários, né? Mas dois principais com relação a que afirmam a existência de Deus. Tá? Tem os ateus, agnósticos, que já são outra história, mas tem os deístas, com D de dado, e os teístas, com T de tatu, tá? Deísta e teísta. O deísta, ele vai dizer o seguinte: Deus é uma necessidade filosófica, ele precisa existir. Sabe, Deus ele tem que existir porque só um Deus pode criar tudo que existe. No entanto, Deus criou e foi embora. Ele não interfere na humanidade. Então isso é um ponto de vista chamado de deísmo, com D de dado. O ponto de vista que é chamado de teísmo, que é o T de tatu, teísmo, diz o seguinte: Deus ele tem que existir, realmente ele existe, ele criou todas as coisas e ele se preocupa com aquilo que ele criou e ele vai interferir na sua criação, em tudo que ele fez. Então, nós adotamos esse ponto de vista. De acordo com a Bíblia, Deus não somente nos criou, como ele sustenta tudo aquilo que ele criou e ele guarda, protege e ele faz com que tudo aconteça de acordo com a sua soberana vontade. E ele interfere em tudo. Então é isso que esse tópico aqui está querendo dizer. Nós temos um Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Então eu vou ler aqui alguns trechos e citar alguns versículos com relação a esse tema. Deus planeja, olha só, Deus planeja todos os nossos dias antes de que nasçamos. Pois afirma Davi, no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139:16. Aqui o salmista está falando de que tudo na vida dele foi planejado por Deus. Não é que ele não vai ter, aqui o ser humano não vai ter liberdade de fazer, de agir, que a gente já até falou isso em aulas anteriores, né? A gente tem que entender o seguinte, que essa direção providencial de Deus, a causa primária, invisível, subjacente, não nos deve fazer negar a realidade das nossas decisões e ações. Ou seja, Deus, ele planeja tudo, ele cuida de tudo, mesmo assim nós temos liberdade de agir. Assim como as plantas são realmente vivas, porque Deus as fez dotada da propriedade da vida, também nossas escolhas são escolhas reais e têm de fato efeitos importantes, pois Deus nos fez de modo tão maravilhoso que quis nos agraciar com a propriedade da escolha pela vontade. Então Deus fez tudo, coordena tudo, manda em tudo, mesmo assim nós temos a liberdade de agir e de fazer escolhas. Jeremias também fala nesse sentido, né? Antes que eu te formasse no teu ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias 1:5. Então aqui há algo que pode ser específico para Jeremias, tá? Mas também pode ser para todos nós. Então todas as nossas ações dependem do cuidado providencial de Deus, pois nele vivemos e nos movemos. Atos 17:28. Tudo depende dele. Cada passo que damos diariamente é dirigido pelo Senhor. Jeremias confessa: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha a o dirigir os seus passos. Jeremias 10:23. Lemos que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Provérbios 20:24. Temos também aqui que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Então, estou citando aqui alguns versículos e tem muitos outros versículos que vão dizer sobre essa soberania de Deus, essa ação de Deus, esse cuidado de Deus com cada um de nós, de guiar nossos passos, de nos ajudar, de cuidar da nossa vida, de estar preocupado conosco. Então esse é o Deus que nós cremos. É um Deus todo-poderoso que criou tudo, que comanda todo o universo, mas é um Deus que
que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Então é um Deus que também nos dá a liberdade de fazermos escolhas reais. Então como que opera essa soberania divina e ao mesmo tempo a nossa escolha humana é real, a gente não consegue conciliar, a gente entende que isso é uma verdade bíblica. Então ao mesmo tempo que Deus é dono de tudo e comanda tudo, ao mesmo tempo nós somos livres para escolher, fazer escolhas reais com consequências reais. É um tema complicado, mas é um tema bíblico, então a gente precisa entender esse tema e viver a nossa vida de tal forma que Deus está no controle de todas as coisas e não que nós estamos fazendo algo pelo nosso próprio esforço, mas confiar que Ele cuida de nós, que Ele cuida da nossa vida, assim como Ele interferiu de forma direta na vida de alguns personagens bíblicos, Ele pode interferir de forma direta na nossa vida. No entanto, não esqueça que Deus está cuidando de nós o tempo todo. Tem gente que pensa assim, que Deus ele age em pontos específicos. Não, em pontos específicos pode ser algo sobrenatural, menos comum dele agir. Por exemplo, você está doente e você clama por um milagre e Deus vai lá e pá, te cura. E aquilo ali foi algo menos comum de Deus agir. Não significa que Ele não está cuidando de você o tempo todo. Tá? Que você está dirigindo um carro, você saiu do seu trabalho, chegou em casa de ônibus, de carro, de metrô em paz, né? Não significa que não aconteceu nada de extraordinário que venha causar um acidente para você. Não, é que nesse trajeto Deus cuidou de cada detalhe da sua vida. Então não fique pensando que Deus age na sua vida só quando acontece um milagre, algo sobrenatural. Não, Deus está agindo o tempo todo na sua vida. Todo tipo de coisa que acontece na sua vida, Deus está agindo. Eu acho que é a maior lição, a maior aplicação prática que nós tiramos dessa revista, dessa lição aqui específica, lição 8, é que Deus ele criou tudo, formou tudo, mas Ele cuida de nós, de cada detalhe, né? E nós temos que simplesmente descansar nele, na sua graça. Inclusive, quando a gente fala de graça, fala de salvação, aí entra a graça salvadora, que também Ele tomou iniciativa, Ele agiu e Ele fez, né? E aí o final da revista vai falar justamente disso, dessa questão da graça, que Jesus Cristo é a única esperança para a civilização humana. Então, mesmo diante de tanto caos, de todo o pecado, existe uma solução que é Jesus Cristo. Ele veio, encarnou, viveu entre nós, morreu por nós na cruz do Calvário e até hoje Ele continua sendo, Ele está no céu e até hoje Ele continua sendo homem e Deus ao mesmo tempo, porque Ele continua intercedendo por nós. Amém? Então eu encerro aqui essa aula. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, deixe seu comentário, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Eu espero que nós possamos continuar melhorando esse conteúdo para servir melhor, né, na obra de Deus e ajudar você que é professor de EBD a ministrar uma aula de excelência com um conteúdo de qualidade. A paz do Senhor, até a próxima aula.